Maravilha. Então, vamos iniciar, então, a nossa aula de Educação Física, Colégio Monteiro Lobato. Nós vamos fazer nosso último encontro hoje, né, relativo aos Jogos do Monteiro, né, sempre pensando já em 2021, né. Então, basicamente, o nosso grande objetivo hoje é que a gente possa dar sequência ao trabalho que a gente começou na semana passada, em que a gente está trabalhando aqui, basicamente, buscando nos apropriar de algum conhecimento sobre princípios que regem as atividades esportivas. Então, na semana passada, a gente falou sobre a Carta Internacional da Educação Física, né? Muito importante os princípios ali, muito embasado, muito sólidos os princípios da Carta Internacional da Educação Física e do Desporto. Mas é sempre bom a gente lembrar, pessoal, que aquele documento é um documento orientativo, ele não é, uma situação legislativa, então é ali uma orientação de como o esporte deveria ser praticado, né? Mas o material que a gente vai estudar hoje, que é os artigos da Lei 9.615, que é a chamada Lei Pelé, esse sim, esse é um documento legislativo, são esses artigos, esses princípios que regulam o esporte nacional. Então, a gente pode sim ter um nível de exigência maior com os participantes esportivos a partir de uma lei, de artigos de uma lei que regulam as relações sociais entre os seres humanos dentro de uma sociedade. Então, no esporte, quem regula as ações dos participantes são os princípios dessa lei. Então, a ideia hoje, pessoal, é que a gente possa brevemente, né, não vou, como eu já comentei com vocês, né, não vou trabalhar com todos os princípios diferentes, só não, uma pequena pincelada ali em alguns princípios que eu acredito que sejam importantes para que vocês, como coordenadores dos Jogos de 2021, possam se apropriar desse conhecimento, né, e possam aplicá-lo no comportamento de vocês e nas orientações de vocês com os demais participantes dos Jogos, ok? Então, eu já vou compartilhar aqui. Deixa eu colocar aqui, para compartilhar. Maravilha. Então, deixa eu colocar aqui. Maravilha, pessoal. Deixa eu só maximizar aqui. Bom, então a gente vai falar hoje, pessoal, sobre esse documento, que é um documento importante, é uma lei, é a Lei 9.615, tá? Ela foi promulgada em 24 de março de 1998, tá? Ela se chama Lei Pelé, porque ela entrou em vigor a partir do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, e o ministro dos esportes do Fernando Henrique Cardoso, em 98, era o Pelé. Pelé, esse jogador mundialmente conhecido de futebol, né, da seleção brasileira, era o ministro dos esportes na ocasião, e juntamente com um conjunto de uma comissão de organização dessa lei, promulgou no dia 24 de março a lei que regula e desenvolve, né, as normas gerais do esporte nacional. Então, basicamente, pessoal, a primeira parte da lei, ela vai ao encontro do que a gente já estudou na semana passada, relativa à Carta Internacional da Educação Física e Desporto da Unesco, onde lá já se falava que o esporte era plural e apresentava diferentes manifestações. A diferença aqui, pessoal, é que na promulgação dessa lei, nas orientações dos pedagogos do esporte, e a gente trouxe ali como referência o professor doutor da Universidade de Porto, em Portugal, o professor José Olimpo Bento. Trouxemos as orientações também dos professores Adroaldo Gaia e Lisiane Torres, doutores da Pedagogia do Esporte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A diferença aqui, pessoal, é que no momento que foi promulgado a lei, houve a construção de mais uma manifestação. Então, lá naquelas orientações da pedagogia do esporte, nós tínhamos esporte de alto rendimento e ponto. Aqui não. Aqui, na promulgação da lei, se criou mais uma vertente dessas dimensões do esporte, que é o desporto de rendimento. E aí vocês vão perguntar, mas professor, o que é o desporto de rendimento? Qual a diferença entre o desporto de rendimento e o desporto de alto rendimento? A diferença, pessoal, é que basicamente o desporto de rendimento, ele é o desporto que nós chamaríamos o desporto de formação esportiva, ou seja, é aquele desporto de categorias de base de clubes, de Grêmio, de Internacional, de Corinthians, de Grêmio Náutico União, de Sojipa, e outros clubes de outras modalidades também.
onde o principal objetivo é não só competir, mas preparar os futuros atletas para o esporte de alto rendimento. Então, a gente aqui, acredito que essa manifestação foi criada porque em algum momento da história havia uma confusão, acreditando que o esporte escolar fosse o veículo para levar, então, futuros atletas, preparar futuros atletas para o alto rendimento. Como isso não se faz verdade. Na verdade, o esporte educacional, ele até pode vir a estimular alguém a ser um atleta de alto rendimento, mas ele se estimula pela escola e vai para o desporto de rendimento para dali ir para o alto rendimento. Então, o desporto educacional, ele não é formador de atletas, ele é um estimulador de alguém que pode vir, através do esporte escolar, se motivar em praticar esporte e aí procurar um clube e naquele clube fazer a sua formação esportiva visando o esporte de alto rendimento. Né? Então, aqui fica muito claro, pessoal, que a gente tem que saber dividir. O desporto educacional, ele é participativo, ele é inclusivo, ele tem sim competição, mas ele está subjugado aos princípios fundamentais da formação humana. O esporte de alto rendimento tem os princípios desenvolvidos da formação humana, mas tem como base principal a estruturação de formação de futuros atletas. Claro que vão ter um comportamento, tem que ter um comportamento ético, um comportamento moral, um comportamento de respeito, mas o ponto fundamental de quem está nessa modalidade de rendimento é se preparar para ser um futuro atleta profissional, ok? Então isso tem que estar claro, pessoal, para que a gente possa entender que quando a gente está numa disputa de final de jogo, dos Jogos do Monteiro, entre duas equipes que chegaram ali na final, e a gente diz assim, olha, tem que trocar e todo mundo tem que entrar ao mesmo tempo, nós estamos preservando os princípios do esporte educacional, que são a participação igualitária, a inclusão, a educação inclusiva, e não os princípios do esporte de rendimento, que lá no esporte de rendimento, sim, o treinador vai botar aqueles que estão mais aptos para jogar, vai colocar mais tempo aqueles que estão se destacando mais naquele dia do jogo. Então, isso tem que estar muito claro para vocês como coordenadores. Ah, professor, mas a gente não joga para vencer? Joga para vencer, mas joga para vencer dentro de princípios que nós não abrimos mão. Inclusão, participação, respeito, né? Uma participação igualitária para todos. Se a pessoa se inscreveu, ela tem que ter a garantia de jogar. Então, isso tem que estar claro. Vocês, como coordenadores dos Jogos do Monteiro, isso tem que estar muito claro para vocês a diferença entre desporto educacional e desporto de rendimento. E aí, então, a gente entra nos princípios da lei. Temos 12 princípios destacados na Lei Pelé, evidentemente que eu não vou falar de todos, mas eu destaquei 5 aqui para a gente poder ter como referência. Então, o primeiro princípio ali, o número 3, o princípio da democratização, né? É ele que garante, né, o acesso ao esporte sem qualquer tipo de distinção ou forma de discriminação. Então, nenhum participante dos Jogos do Monteiro, levando em conta esse princípio, pode sofrer nenhum tipo de distinção ou discriminação pelo credo, pela religião que ele tem, ou pelo estilo de música que ele gosta, ou pelo tipo de roupa que ele gosta de vestir, ou pela a cor da sua pele. Não, isso não pode. Isso é inadmissível, isso é lei. Eu tenho que respeitar a individualidade dos nossos participantes. A gente tem que respeitar as crenças, né? Então, isso tem que estar claro. O esporte é um espaço democrático, onde, independente das minhas características físicas, minhas características de gênero, as minhas características em relação às minhas crenças, a minha forma de ser e agir, devem ser preservadas. O item 4 fala sobre um aspecto relativo à liberdade. Aqui eu vou abrir um parênteses para pessoal, para dizer para vocês que essa lei garante que quem escolhe a modalidade que vai jogar ou que vai querer praticar é o praticante. Aqui eu abriria um parênteses dizendo o seguinte, que essa lei está muito ligado àquelas características que nós encontramos, né, de um pai ou de uma mãe que sempre sonhou em praticar determinado esporte. Por exemplo, um pai sempre quis ser um jogador de futebol e não conseguiu ser. Uma mãe quis ser uma jogadora de vôlei e não conseguiu ser, por exemplo. Dando um exemplo, deve ser outras modalidades ou outras práticas corporais. E aí essa pessoa não conseguiu satisfazer essa necessidade e vai tentar, através do seu filho, se satisfazer ou atender essa necessidade emocional, psicológica, né?
E essa criança não gosta dessa prática esportiva, e ela não deve ser obrigada a praticar uma prática esportiva porque os pais querem que ela faça, né? Os pais podem, sim, orientar, tentar estimular a participação, mas quem escolhe sua modalidade esportiva é a criança ou o adolescente. E aqui tem 3 itens que eu também achei importante ressaltar. O princípio da educação, né? Então, o esporte deve ser um veículo para o desenvolvimento integral do homem e da mulher, né? Então, o desenvolvimento não só dos aspectos físicos e motores, mas também os aspectos psicológicos, os aspectos emocionais, eu aprender a lidar com as minhas emoções, eu aprender a identificar as minhas emoções, eu aprender a lidar com as frustrações. Então, é um processo muito mais amplo que propriamente um resultado de jogo. O princípio número 9, da qualidade. Então, a gente deve garantir dentro do esporte, em qualquer ambiente esportivo, que a gente tenha profissionais qualificados para orientar os participantes. Então, fiquem tranquilos que em todos os espaços dos Jogos do Monteiro haverá um professor, né, de educação física, um professor, um pedagogo do esporte, para poder ajudá-los nessa condução qualificada das relações de vocês com os futuros colegas de vocês e subordinados de vocês durante os jogos. E, por último, eu destaquei o princípio da segurança, onde ele deixa muito claro, né, que deve ser garantido a todo participante de qualquer modalidade esportiva a segurança e a sua integridade física, mental e sensorial. Então, não é só preservar durante o jogo a integridade física dos participantes, dizendo assim, olha, tu não pode ser agressivo com o teu colega, tu não pode dar pontapé no teu colega, tu tem que respeitar, visando sempre a bola. Bom, isso em princípio me parece muito claro durante os nossos jogos. Entretanto, me preocupa muito os aspectos relativos às integridades físicas, mentais, emocionais e sensoriais, né? Então, alguém pode dizer assim, professor, mas eu vou no estádio de futebol e vejo lá o meu pai, o meu avô, os torcedores xingando o juiz, xingando os jogadores, isso é normal. Eu vou dizer para vocês o seguinte, não é porque o esporte está desse jeito, é que o esporte é desse jeito. Quem é estudioso dentro das cartas que recomendam como o esporte deve ser praticado, sabe muito bem que essas atitudes que são tomadas em estádios de futebol ou ginásios esportivos, nada condiz com os princípios do esporte. Eu tenho sim o direito de ir ao estádio torcer, incentivar, né? Mas ninguém me disse ou autorizou que eu tenho o direito de ficar desqualificando as pessoas que estão lá, eu poder jogar objetos nas pessoas que estão lá, eu poder dizer o maior número de palavrões possíveis que eu achar, porque eu tenho o direito. Olha, pessoal, isso é muito questionável. A gente tem um viés dentro do aspecto da psicologia, né, que abre um precedente muito preocupante, que diz que o esporte seria um veículo para que a pessoa possa colocar para fora os seus impulsos e os seus instintos animais. Isso não condiz. Porque eu tenho que ter um espaço para extravasar, uma válvula de escape. Bom, mas porque eu preciso dessa válvula de escape, eu vou ficar xingando as pessoas lá, gritando? Não. Então, isso tem que estar muito claro. Então, acho que é um assunto bem polêmico e um assunto que a gente deve voltar a debater durante os nossos jogos, para que a gente possa garantir que não fique lá a pessoa que está torcendo, xingando criança, xingando a outra adolescente, outros colegas. Pode torcer à vontade, incentivar, mas ficar desqualificando as pessoas não condiz com os princípios ligados ao esporte, ok? Se alguém, pessoal, durante a nossa fala, tiver algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade, tá? Para poder fazer alguma manifestação, a gente poder debater, ou até mesmo a gente poder ratificar algum dos itens. Bom, quanto à Lei Pelé, pessoal, seriam esses princípios que eu acredito que sejam importantes para a gente poder destacar. Um outro documento, então, para a gente finalizar o nosso encontro de hoje, que eu acredito que seja importante vocês poderem ter como referência e que vai ser utilizado como parâmetro para a garantia dos direitos dos participantes do esporte, é um documento que foi desenvolvido, esse não é legislativo, tá, pessoal? Esse aqui é orientativo, tá? É uma carta que foi desenvolvida a partir de uma pesquisa científica de professores pedagogos do esporte suíços, da cidade de Genebra, onde se desenvolveu uma ampla pesquisa para ver quais seriam os principais direitos que podem vir a garantir uma boa participação esportiva a crianças e adolescentes. Então, eles se constituíram 10 itens, né? E a gente vai passar um pouquinho sobre cada um aqui para a gente reforçar, porque aqui fica muito claro
os aspectos ligados ao respeito à participação dos participantes dos Jogos do Monteiro de 2021, onde vocês serão os nossos grandes condutores. Item número 1, direito de praticar os esportes. Então, todos, qualquer criança, qualquer adolescente que se inscrever para uma modalidade esportiva deve ter o direito de praticar essa prática e não ficar assistindo os outros jogando, né? Ah, mas professor, mas ele é muito iniciante. Não interessa. Se ele se inscreveu, ele vai jogar ao mesmo tempo, porque vai ter iniciante num time e vai ter iniciante no outro. E todos vão ter garantido a sua participação, porque todos vão jogar, inclusive, ao mesmo tempo. A gente vai ter o controle sobre isso. Então, já sabe, garantir a participação de todos durante as modalidades esportivas. Item 2, direito de praticar esporte por prazer e de jogar como uma criança. Deve ficar claro para vocês aqui, pessoal, que a forma que vocês vão lidar com o adolescente, com o pré-adolescente, com a criança, será diferente, né? Então, vocês não vão ficar lá exigindo de crianças ali de 7, 8 anos, uma performance diferente do que eles podem apresentar. Então, vocês têm que ter um manejo diferente para lidar com as crianças, um manejo diferente para lidar com os pré-adolescentes e um manejo diferente para lidar com os adultos. Agora, algumas coisas são iguais. O respeito, o acolhimento, o ouvir essas crianças, o apoio incondicional, isso vai ser igual para todos. Agora, a forma que vocês vão orientar cada grupo desses durante os jogos terá, sim, características diferentes, até porque o nível de pensamento deles é diferente. Uma criança do Fundamental 1 tem um pensamento concreto, né? Uma criança já pré-adolescente, adolescente, já tem um pensamento hipotético dedutivo, já consegue prever outras situações, já consegue perceber mais taticamente o jogo. Então, vocês vão ter condutas diferentes, e isso nós vamos ajudar vocês a perceber e poder orientar os alunos que serão alunos de vocês durante os jogos. O item 3 a gente acabou de falar e vou reforçar. Direito de desfrutar um ambiente são, né? Um ambiente saudável, não só emocionalmente, como psicologicamente, um ambiente saudável de estímulos positivos, né? Então, a gente vai, sim, controlar o que está acontecendo durante o entorno do jogo. Professor, mas então a gente vai ficar brincando de um ajudar o outro durante os jogos? Não. A gente vai, sim, competir. A gente vai, sim, as equipes, sim, vão jogar para vencer. Entretanto, elas vão jogar para vencer dentro do ambiente que o foco principal é o jogo, é o embate, de busca de uma equipe superar a habilidade do outro, fazer mais gols, mais pontos, e não estar preocupado em quem é que vai desestabilizar mais emocionalmente o outro, quem é que vai agredir mais o outro para tirar proveito em relação a isso. Não. A nossa disputa é uma disputa esportiva, é uma disputa dentro das regras do jogo, visando a bola sempre. Item número 4, pessoal, direito de ser tratado com dignidade. Então, vocês não vão chamar ninguém de apelido, vocês não vão chamar ninguém pela característica física da pessoa, vocês vão chamar as pessoas pelo nome, vocês vão acolher essas pessoas, vocês vão ouvir essas pessoas, vocês vão identificar essas pessoas, né? Então, antes de começar, saber o nome de todos, saber qual é a posição que essas crianças gostam de jogar, de que forma elas gostam de jogar, como elas se comportam na quadra. Então, a dignidade passa por um processo de conhecer essas pessoas, acolher e reconhecer todos eles. Item número 5, direito de ser treinado e acompanhado por pessoa competente. Então, eu reforço para vocês, em todas as quadras haverá um professor de educação física para assessorar vocês e ajudar vocês a comandar um espaço positivo do desenvolvimento do esporte. Item 6, direito de participar de treinamentos e competições adequados às capacidades. E, ao mesmo tempo, o item 7 é muito semelhante. Direito de competir com crianças que tenham as mesmas probabilidades de êxito. E aí, pessoal, vai aquela situação da gente poder dividir os jogos do Monteiro por categorias. Categoria lá, 7º ano, categoria 8º ano, categoria 3º ano. Por quê? Porque a chance de a gente emparelhar os jogos a partir, então, da faixa etária já ajuda, né? Claro, não vai ser o principal, mas já ajuda. Então, a gente botar lá uma criança do 9º ano, uma pré-adolescente do 9º ano, com um pré-adolescente do 6º ano. Não condiz, não tem como ser equilibrado os jogos. Ao mesmo tempo, a gente vai ter um cuidado de tentar, na medida do possível, deixar as equipes o mais equilibradas possíveis, para que todos, quando entrarem em quadra, tenham a possibilidade de buscar resultados dentro desse jogo. Aquilo que eu falei sobre a Carta Internacional da Educação Física e Desporto no nosso último encontro. Não faz sentido fazer um jogo onde uma equipe é muito superior à outra. Não faz sentido.
nem para a equipe que vai dar uma goleada e nem a equipe que vai sofrer a goleada. Porque a gente cresce em pequenos níveis, como se fosse uma pequena escadaria, na verdade, uma grande escadaria, onde a gente vai dando um passinho de cada vez para a gente poder evoluir. Então, o meu desafio é o próximo degrau, e não o terceiro, quarto degrau. Eu tenho que ultrapassar o próximo degrau, depois para ir para o outro degrau, antes de chegar no quarto, quinto degrau. Então, quanto mais equilibrado a gente conseguir manter os jogos, maior vai ser o nível de motivação e participação, mas maior vai ser os desafios para que a gente possa progredir de degrau em degrau. O item número 8, pessoal, na verdade, ele está mais ligado ao esporte rendimento que ao esporte escolar, que é aquele, eu vou abrir um parênteses aqui, que está ligado àqueles aspectos, a utilização de substâncias, isso acontece muito na adolescência, a utilização de substâncias ilícitas durante o esporte. Se algum de vocês aqui praticar alguma modalidade de alto rendimento, pessoal, de competição em clube, deve saber que a utilização de substâncias ilícitas, elas vão trazer muitas consequências negativas, não só para a saúde de vocês, mas também para a própria continuidade de participação de vocês nos esportes. Se vocês forem pegos no exame de antidoping de qualquer substância ilícita que seja, dentro das prescritas pela Comitê Olímpico Internacional ou qualquer outra entidade que regule as substâncias necessárias, vocês podem pegar de 1 a 2 anos de suspensão e até mesmo vocês podem ser banidos do esporte. E mais do que nunca, essas substâncias trazem muitos problemas para a saúde, podendo trazer câncer de próstata para os homens, câncer de útero para as mulheres, impotência sexual, problemas de fígado e outras consequências que se vocês estudarem esse item em algum artigo científico, né, em mundo inteiro vocês vão encontrar uma série de consequências. Então, o esporte deve ser praticado de forma íntegra, deve ser praticado dentro das possibilidades, das características dos seus participantes. E os 2 últimos itens para finalizar, a gente tem que ter muito claro que as crianças e adolescentes têm direito a momentos de descanso, ou seja, a gente tem que programar os jogos de forma que possa haver tempo para que vocês possam descansar entre um jogo e outro, a gente possa escalonar. Criança joga um tempo menor que adolescente, pré-adolescentes, e pré-adolescentes jogam um tempo menor que adolescentes. Por quê? Porque existe uma etapa de desenvolvimento físico e uma criança tem um desenvolvimento menor físico e de potencialidade que um pré-adolescente, e o pré-adolescente tem uma potencialidade de desenvolvimento físico menor que o adolescente. Então, a gente tem que regrar esses tempos de jogos para a gente garantir o direitos a momentos de descanso e que eles possam praticar os esportes de acordo com as suas potencialidades. E para finalizar, pessoal, todos têm direito de não ser campeão. Ninguém é obrigado a entrar numa partida dizendo assim, nós temos que ser campeões. Não, a gente vai buscar ser campeão, a gente vai buscar vencer jogos. A gente não vai ter a obrigação de vencer jogos, até porque a psicologia do esporte deixa muito claro. O psicólogo do esporte, Jerry Lynch, que é doutor em psicologia do esporte, e foi psicólogo do esporte durante muito tempo das equipes norte-americanas olímpicas, e olha, a principal potência mundial nos Jogos Olímpicos, sempre deixou claro que se tem um aspecto que a gente não tem como controlar num jogo, são os aspectos ligados a resultado. A gente não tem como controlar resultado de jogo, pessoal. É impossível a gente controlar resultado de jogo. O que a gente pode fazer, sim, na realidade, o que a gente pode fazer é nos preparar o melhor possível para poder desenvolver bem os nossos jogos. Tá? Isso sim a gente pode. A gente pode se organizar bem, a gente pode desenvolver uma boa tática de jogo, a gente pode defender e atacar junto, a gente pode ter um nível de entendimento dos atletas maravilhoso. Quanto mais a gente se prepara, mais próximo de vencer a gente está. Agora, nada nos garante que a gente vai vencer. Então, a gente tem que trabalhar com fatores controláveis, que são os fatores das relações entre jogo e jogadores. Agora, resultado, a gente não tem como controlar. Então, pessoal, basicamente, a ideia hoje foi que a gente pudesse aprofundar um pouco mais os nossos referenciais relativos aos Jogos do Monteiro. Tá? Espero que vocês guardem esses documentos que eu já deixei na sala de aula de vocês, salvem no computador, porque nós vamos voltar a conversar sobre esses aspectos a partir de final de fevereiro e março do ano que vem, se tudo der certo, e a gente poder voltar ao ano que vem ao presencial, vamos torcer para que isso aconteça, para que a gente possa transitar esses assuntos
e que esses assuntos, esses princípios possam ser transferidos para o dia a dia dos jogos e que a gente possa ter excelentes jogos e que a gente possa garantir a todos os participantes uma situação de alegria, de diversão, mas que a gente possa competir, que a gente possa se sentir competente, a gente possa evoluir. E eu tenho certeza que esses princípios vão ajudar muito a gente a poder garantir jogos do Monteiro dentro do nível que a gente vem mantendo de qualidade durante todos esses últimos anos, ok? Vou dar só uma olhadinha aqui, pessoal, se mais alguém entrou que eu não tinha marcado. Eu vi que a Letícia entrou. Deixa eu marcar a presença da Letícia. Seja bem-vinda aí, Letícia. Prazer em te ter conosco, querida. Bom dia, senhor. Bom dia, seja bem-vinda aí, querida. Bom te ter conosco. Mesma coisa, Luíde. Bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu marcar a presença do Luíde aqui, também esteve conosco, Luíde. Show de bola. Acho que foram os dois que entraram depois ali, tá bom? Então, pessoal, queria agradecer muito a presença de todos. Espero que nessas 2 aulas que a gente trabalhou sobre os jogos do Monteiro possam ter ajudado vocês a começar a pensar sobre alguns princípios importantes. Vocês, como futuros coordenadores dos Jogos do Monteiro, têm uma missão muito significativa de serem referência para os seus colegas, de serem modelos de desenvolvimento e também poder aprender com uma série de circunstâncias, construindo habilidades para vocês poderem ser bons administradores, se não for no esporte, seja em outras áreas do conhecimento, ok? Lembrando que semana que vem a gente não tem aula, né? Temos aquela semana de recesso, né? Mas depois da semana de recesso a gente volta, e aí a gente vai voltar, então, a ter convidados aqui de professores de diferentes práticas corporais, para a gente poder conhecer novas práticas corporais e a gente poder conhecer um pouquinho da história desses profissionais, conhecer um pouquinho mais sobre os benefícios que essas modalidades esportivas e físicas podem vir a trazer a gente, tá bem? Quero desejar a todos vocês uma ótima continuidade de aula, uma ótima semana, aproveitem bastante, desejo uma ótima semana de recesso, então a gente volta a se encontrar, então, pessoal, ficamos no nosso encontro marcado para o dia 19 de outubro, né? Então, 19 de outubro nós nos encontramos novamente, tá bom? Grande abraço a todos, um beijo no coração de todos aí e até a volta, pessoal. Grande abraço. Valeu, senhor. Falou. Valeu, Luigi. Abração. Valeu, Lucas, Letícia, Gabriele. Abraço, querida. Tudo de bom aí, pessoal. Valeu, abração, Bruno. Tudo de bom.